Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o conceito 6. A ideia era a gente estudar 5 conceitos, mas a gente vai estender um pouco aqui, né, os conceitos, tendo em vista que o assunto loop ele também é fundamental para quem não é da área de tecnologia conseguir aprender um pouco mais aí sobre a programação básica, tá? Então, o loop ele é uma forma da gente repetir um processo dentro do nosso código, tá? Então, tu imagina aí o loop como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Tá? Então, o cachorro, o objetivo dele, né, é correr atrás do rabo, é alcançar o rabo. Então, a gente né, consegue imaginar o loop dessa maneira. Então, o cachorro ele corre atrás do rabo, tem o objetivo de alcançar o rabo, né? Mas nem sempre ele consegue. Eu já vi cachorro que conseguiu alcançar o rabo, então nesse caso ele cria um loop e esse loop no caso ele é finito. Por quê? Porque ele conseguiu alcançar o rabo, mas na maioria das vezes ele não consegue, tá? Então quando ele não consegue alcançar o rabo, a gente tem um loop infinito, tá? Que em programação um loop infinito, ele vai travar nosso código, tá? Então para a gente exemplificar, né, essa ideia do cachorro correndo atrás do rabo, é como se fosse um loop em programação. Tá? Então, existem basicamente no Python três tipos de loops. Tá? O for, que é vá para, o while e o do while. O while é enquanto e o do while é faça enquanto. O loop for ele é ideal para quando a gente conhece, né, para situações onde a gente conhece o número de iterações. Tá? Então eu vou executar o meu código e eu preciso, se eu tenho exatamente o número de iterações, então eu posso usar o loop for nessa situação. Daqui a pouco a gente vai olhar nos exemplos no Jupyter Notebook para ficar mais clara a utilização do loop for. O loop while, ele é o contrário, tá? Ele é enquanto, né? Então ele continua a execução enquanto uma condição for verdadeira. Ele é útil quando a gente não sabe quantas iterações serão necessárias. Por isso que enquanto uma situação não for verdadeira, o loop while vai processar, ele vai fazer alguma coisa. Então a gente vai agora para o Jupyter Notebook para a gente ver alguns exemplos. A gente está aqui agora no Jupyter Notebook e a gente vai ver na prática como é usado o conceito de loop. Tá? Então, primeiro a gente vai pegar o exemplo do loop for, que nesse exemplo bem básico, a gente vai pedir para o nosso código imprimir na tela a palavra oi por 3 vezes. Tá? E como é que eu faço isso? Então eu vou usar o meu loop for e in range. O que acontece? Esse range aqui, ele é um intervalo, tá? Então, quando eu peço para o meu código vá para i, ele vai entrar nessa sequência de números. Esse comando range 3 igual a 3 significa que esse comando vai gerar 3 números, tá? Vai começar do 0, do 1 até o 2. Em Python, quando eu coloco um número, ele desconsidera sempre o último, tá? E começa a contar, né, em Python sempre do 0. Então, se eu quero criar um intervalo de números com 3 dígitos, 3 números, eu tenho que usar o número 3, mas ele vai começar do 0. Tá? Se eu quisesse criar um intervalo aqui até 3, 0, 1, 2 e 3, eu teria que colocar o número 4 aqui. Então, ele sempre vai ignorar, né, na minha impressão, aqui no caso, o último número. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer através do for essa sequência de números. Né? Esse i representa cada execução. Então, o i vai passar primeiro no 0, depois o i vai no 1, depois o i vai no 2. Tá? In quer dizer o quê? Nesse intervalo. Então, vá para i in,
range de 3. Então, vá olhando dentro desse intervalo o que eu tenho. Então, eu vou ter o 0, 1 e 2. E print oi. Então, cada vez que ele passar por um número, ele vai printar para mim na tela a palavra oi. Tá? Então, a gente executa aqui a nossa linha de código. Então, cada vez que ele passou, ele printou a palavra oi. Então, ele printou 3 vezes justamente porque esse intervalo ele tem 3 números. Agora a gente vai para o exemplo do while, que tá, o while significa enquanto. Então aqui a gente tem um exemplo, né, da utilização do while, que a gente pode começar aqui criando uma variável e atribuindo um valor a essa variável, que no caso seria o número 1. Tá? Variável a gente já aprendeu em outros vídeos, como é que ela funciona. Tá? Exemplos básicos, mas a gente já tem ideia de como é que é. Tá? E aqui no while eu vou fazer o seguinte, enquanto o contador, que é a minha variável de valor 1, for menor ou igual a 3, ele vai printar a palavra oi. Tá? Depois ele vem para essa linha e vai olhar o seguinte, o valor de contador na primeira iteração, o valor do contador é 1. Então ele vai acumular nessa variável mais 1. Esse sinal de mais igual quer dizer que ele vai somar esse valor e vai acumular com o valor que eu já tenho armazenado aqui. Então, o contador vale 1, vai acumular mais 1, então o contador passa a ser 2. Então, ele vai printar a primeira vez, vai acumular o valor e ele vai voltar. Contador agora passa a ser 2. Então, 2 é menor ou igual a 3? Sim, 2 é menor ou igual a 3. 2 é menor, né? Então, ele vai printar novamente aqui a palavra oi, vem para a execução aqui da minha linha do contador, vai acumular novamente e vai printar na tela para nós, né, o oi, e agora o contador ele vai valer 3. Por quê? Porque na segunda iteração ele passou a valer 2 e agora ele vai somar com 1. Então ele volta para a nossa interação, o contador agora está valendo 3. Então enquanto 3 for menor ou igual a 3, print oi. Ele vai fazer mais um print da nossa tela. Agora o contador que vale 3 ele vai acumular com mais 1, passando a ser 4, né? Ele volta para a iteração. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 3, não vai mais funcionar. Por quê? Porque o contador agora é 4. Então, a nossa execução ela para aqui. Então, a gente executa o nosso código e pode perceber que a execução aconteceu somente 3 vezes, porque na primeira passada, né, do nosso código ele valia 1, na segunda ele valia 2, e na terceira o contador passou a valer 3. Na quarta iteração ele valia 4, então já não atende mais a nossa regra. Tá? Então essa execução do while ele só funciona enquanto a condição for verdadeira. Se ela não for verdadeira, ele para a execução. Ok? Então era isso, pessoal. Gostaria de agradecer quem chegou até o final do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o conceito do loop. Né? A gente usou exemplos bem básicos para poder tentar explicar como é que é o funcionamento, mas ele é um conceito essencial que a gente usa sempre em qualquer linguagem de programação. Tá? E nos códigos mais básicos, nos scripts mais básicos também são usados. Tá? Ele é fundamental para quem está querendo dar os primeiros passos aí em programação e análise de dados. Um abraço, até mais.